Esses são os 3 piores erros que podem aumentar a sua compulsão se você tem ansiedade. Muitas vezes a teoria é boa, mas na hora que a gente vai executar na prática, começa a dar erro. Primeiro ponto que nem todas as pessoas são iguais. Então, quando você tem um quadro de ansiedade, primeiro ponto, você precisa sim fazer um tratamento terapêutico. Então, para você conseguir entender como que tá funcionando o seu cérebro e você driblar isso de uma forma eficaz. Mas, por outro lado, quando a gente pensa na ansiedade, ela também tem um fundo inflamatório no seu cérebro. Então, pensando do lado da neurociência aqui, o seu cérebro ele também está sofrendo uma neuroinflamação. E essa neuroinflamação faz com que a sua ansiedade piore. Quando você tem essa neuroinflamação, então, os sinais e os neurotransmissores, eles não vão estar equilibrados. E por eles não estar equilibrados, a gente também vai ter um pico de cortisol. E esse cortisol, ele também favorece com que a gente tenha mais episódios de compulsão, de uma forma onde a gente vai procurar um bem-estar na comida. E ali, pensando, muitas vezes a gente vai para algo processado, mas ele também traz essa questão de você não conseguir tomar decisões mais lógicas, vamos dizer assim. Então, muitas vezes você vai comer algo que nem era exatamente o que você queria, ou até mesmo acaba perdendo a mão quando você tem esse episódio de comer um pouco a mais do que você normalmente comeria. Não necessariamente uma compulsão alimentar mesmo. E quais são, né, esses 3 principais erros? Primeiro erro é você pular as refeições. Então, quando você costuma pular as refeições, você não tá alinhando os seus hormônios de saciedade e de fome. Isso porque, por exemplo, se você tem o hábito de pular o seu café da manhã, se você não sente fome no momento da manhã, já é um sinal de que seu cortisol ele tá elevado. Mas, por outro lado, quando você não faz essa refeição, a chance de você ter mais fome nos outros momentos do dia é bem maior. Então, é muito mais provável que você pule o café da manhã e você coma 3 vezes mais no jantar do que você conseguir manter isso equilibrado. Então, quando você começa a pular essas refeições, você começa também a mudar esses sinais. Então, por exemplo, o lanche da tarde. Se você não tem o costume de fazer o lanche da tarde, a chance de você chegar morrendo de fome no seu jantar é muito maior. Porque você não teve algo que te deu uma saciedade ali, te fez conseguir fazer uma refeição mais elaborada, começar a comer pela salada com calma, fazer aquela refeição muito mais presente. Então, com o nosso mindful eating, por exemplo, que é você realmente estar presente naquele momento e prestar atenção naquilo que você está comendo. Então, na hora onde você começa a pular essas refeições, você muda todo esse sistema de sinais de fome e saciedade e também esses descontroles que vão acabar acontecendo. Segundo erro é você cortar grupos alimentares. Aqui o principal dele sim é o carboidrato, de diversas formas que ele vai alterar aqui nessa questão da compulsão e da ansiedade. Primeiro ponto é que quanto você mais restringir carboidrato, você vai fazer com que você tenha mais vontade de açúcar, que é carboidrato. Então você começa a restringir e o seu cérebro tá vendo aquilo como uma agressão. Então ele vai começar a te dar mais sinais de que você precisa de uma energia que você restringiu. Então essa questão da energia que você vai pedir não vai ser uma energia de um arroz e feijão. Você vai começar a querer açúcar, porque é uma energia muito mais rápida. E aí, outro lado é que quanto mais você restringe carboidrato, pior vai ser para o seu cérebro, porque o carboidrato é a moeda mais barata e a moeda mais fácil para o seu cérebro operar. Então, ele utiliza o carboidrato como fonte de energia. Quando você tira essa fonte de energia, ele vai ter que trabalhar de outras formas. Vai usar proteínas, gorduras, etc. Mas é muito mais trabalhoso para ele. Então não vai ser aquela energia que ele faz assim e tá pronto. Ele tem que fazer mais trabalho para conseguir usufruir daquilo. E aí você coloca numa situação de estresse. E o outro ponto ainda é que quanto menos carboidrato você tem, pior vai ser para a sua ansiedade. Porque quando a gente pensa na ansiedade, o lado que a gente tem para combater via alimentação, entre aspas, é aumentando o nosso hormônio do bem-estar. Ou seja,
trazer fontes de triptofano para virar serotonina. Então, para também ter uma produção de dopamina e etc. E esse triptofano, ele vai estar muito mais presente em alimentos fontes de carboidrato, como a aveia, banana, o cacau e etc. Então, a partir do momento onde você restringiu esse carboidrato, você não tem tanto triptofano. Se você não tem tanto triptofano, você não faz tanta serotonina assim. Então, a partir do momento onde você faz uma restrição nada equilibrada e muito prolongada de um grupo alimentar, como principalmente os carboidratos, você altera todas essas sinalizações que acontecem no seu corpo. E o terceiro ponto é você acreditar que é só força de vontade. Não tem nada a ver com força de vontade muitas vezes. A gente tem várias químicas acontecendo, então acontece a sinalização no seu cérebro, tem a absorção no seu intestino, tem a questão da ansiedade que sim, você precisa olhar com muito cuidado. Então, muitas vezes não tem nada a ver com a sua força de vontade. Tem a ver com o que você está fazendo ali no dia a dia, então seja cortando os alimentos, fazendo dieta restritiva, desacompanhada e etc. Ou não cuidando dessa ansiedade, então você está cada vez mais estressado, está piorando. Então é olhar de outra forma para o seu corpo e entender o que está acontecendo. Se você não faz isso alinhado, você não consegue melhorar nenhum desses pontos. E aí a sua ansiedade ela vai ficar cada vez mais pior e você vai sempre estar descontando no alimento. Então você precisa reorganizar essa casa para você também ter uma relação boa com a comida e inclusive com você mesma. Então, se esse vídeo foi muito importante para você, já deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!